Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sou a professora Nilceia. Vamos dar continuidade à nossa revisão sobre as operações vetoriais. Então, vamos hoje a um exemplo bem simples, que é sobre a soma de dois vetores utilizando a regra do paralelogramo. Então, vamos ao seguinte exemplo. Considere dois vetores A e B na figura abaixo, conforme vocês podem ver a ilustração aqui. Determine um vetor C, tal que este vetor C ele seja a diferença entre os vetores A e B, sabendo que o módulo de A é igual a 4 e B igual a 6 unidades. Então, vamos lá, Vamos pensar aqui nas projeções dos vetores aqui. O vetor B, ele se encontra no eixo horizontal, no nosso plano aqui, como vocês podem ver na tela. E o vetor A, ele se encontra no plano fazendo um ângulo com o vetor B. Quando a gente prolonga esse encontro dos vetores, onde está pontilhadinho aqui, a gente mede esse ângulo e ele dá um ângulo de 60 graus, ou seja, 60 graus é o ângulo entre esses dois vetores. Como que está o vetor menos b? Já que eu quero um vetor C que seja a diferença do vetor entre A e B. Então, vou pegar o vetor B e desenhar um vetor que é o menos B. Se B está no eixo horizontal apontando para a direita, o vetor menos B está no mesmo eixo, no sentido para a esquerda. Tá? Ele está na horizontal apontando para a esquerda, que é o vetor vermelhinho desenhado aqui. Agora, eu vou desenhar este meu vetor resultante, que é o vetor C, dado a diferença entre o vetor A e B, que está apontando aqui, esse vetor em azul aqui, apontando nesse sentido aqui. Bom, este vetor C nada mais é do que a soma do vetor A com o vetor menos B. Então, vamos aqui desenhar o nosso paralelogramo, que nada mais é do que o ângulo entre esses dois vetores A e menos B é um ângulo de 120 graus. A gente vai traçar linhas pontilhadas paralelas ao vetor A, paralela ao vetor B, e a gente tem aqui uma figura de um paralelogramo. Esse ângulo de 120 graus entre o vetor A e o vetor menos B, nada mais é do que o ângulo suplementar ao ângulo de 60 graus. Por quê? Porque o ângulo entre o vetor B e o menos B é um ângulo de 180 graus, porque eles divergem. Ambos estão na mesma direção e em sentidos opostos, então 180 graus o ângulo entre eles. E o suplementar de 60 nada mais é do que o 120, para que eu tenha 180 graus entre os dois vetores B e menos B, correto? Então, agora nós vamos fazer aqui, fazer as continhas. Utilizando a regra do paralelogramo, quanto que dá o vetor C? Primeira coisa, o vetor C, ele precisa ser um vetor A menos B, correto? Isso aqui nada mais é do que essa forma aqui de escrever. O vetor C é igual à soma do vetor A mais o vetor menos B, correto? Apontando aqui para a esquerda. Então, é o que a gente está fazendo aqui. A soma do vetor A menos o vetor B, correto? Então, vamos utilizar a regra do paralelogramo. Então, vamos à regra que diz o seguinte, que o módulo do meu vetor C ao quadrado, aliás, vamos lembrar aqui que o módulo de um vetor pode ser escrito dessa maneira ou simplesmente assim. Para facilitar aqui a questão de nomenclatura, vamos escrever da seguinte maneira, apenas C, que o módulo do vetor C ao quadrado ele é igual ao módulo de A ao quadrado mais o módulo do vetor B ao quadrado, mais duas vezes o módulo do primeiro vetor, que é A, vezes o módulo do segundo vetor, que é B, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores, que é o quê? 120 graus. Correto? Então, aqui a gente está aplicando a regrinha do paralelogramo. Agora, vamos utilizar os valores dados, o módulo do vetor A e o módulo do vetor B. Então, vamos aqui, o módulo do vetor C ao quadrado é igual ao módulo de A ao quadrado, que é 4 ao quadrado, mais o módulo de B ao quadrado, que é 6 ao quadrado, mais duas vezes o módulo de A, que é 4, vezes 6, vezes o cosseno de 120 graus. Vamos relembrar aqui sobre as relações trigonométricas. Nós sabemos que o cosseno de 60 vale quanto? Ele vale meio, correto? Mas quanto que vale o cosseno de 120? O cosseno de 120 ele pode ser reduzido ao primeiro quadrante, em que ele é igual a menos o cosseno de 60. Não é isso? São suplementares. Então, o cosseno de 120 é igual ao que? A menos meio. Então, aqui a gente tem que o módulo de C ao quadrado vai ser 4 ao quadrado 16, mais 6 ao quadrado 36, mais 2 vezes 4
vezes 6 vezes menos meio, que é o cosseno de 120. Vou cancelar esse 2 aqui com esse 2 aqui. Logo, o módulo do meu vetor ao quadrado fica 16 mais 36. 16 mais 36, menos, né, esse aqui mais com menos, menos 4 vezes 6, 24. E fazendo essa soma aqui, o módulo do meu vetor ao quadrado fica igual a 28, certo? Né, 16 com mais 36, menos 24, e 16 menos 24 menos 12, com mais 36, 28. Logo, a gente pode dizer que o módulo do vetor ele é igual a mais ou menos a raiz de 28. Como a gente quer o módulo do vetor, a gente quer esse valor positivo. Logo, o módulo de C ele tem que ser maior que zero, certo? Então, a gente quer apenas o valor positivo dessa raiz. Logo, fazendo esse cálculozinho, a raiz de 28 nada mais é do que 2 raiz de 7. Então, este aqui é o módulo do vetor procurado aqui. Então, quanto vale o módulo do vetor C, que é a soma de A menos o vetor B? Vale 2 raiz de 7. Tá certo, galerinha? Só para a gente relembrar rapidamente como utilizar a regra do paralelogramo. No próximo vídeo faremos outros exemplos. Até breve, um grande abraço.